tem medo de ansiedade? A gente vive num momento em que todo mundo tem pânico de ansiedade ou glamoriza a ansiedade de alguma forma, achando que isso é medida de produtividade. A gente está precisando conversar mais sobre a ansiedade, acolher um pouco mais esse sentimento que é tão expurgado, às vezes até um pouco mais do que a própria tristeza, como eu falei lá no meu primeiro episódio, e a gente vai falar sobre isso tudo a partir da visão de Divertidamente 2, um filme que, eu amei demais. Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Eu sou psicanalista e resolvi criar esse podcast com a ideia da gente ter esse espaço seguro para a gente conversar sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente, sobre aquilo que nos aflige. E é aqui que a gente vai fazer sempre esse convite para você aí, fazer uma pausinha aí no seu dia, sabe? Dar aquela paradinha, fazer um café, fazer um chá, beber uma água, um suco e sentir. A gente precisa desses momentos aqui para a gente poder revelar ou lidar, né, ou enxergar aquilo que está por debaixo do tapete ali, que a gente está sempre escondendo. É hora da gente levar isso para fora, fazer sentido na nossa história, como se isso aqui fosse um companheiro na sua jornada de autoconhecimento e de cura também. Mas antes de a gente entrar na nossa pauta principal, eu preciso fazer aquele pedido de sempre, né? Se você aí está ouvindo esse videocast, agora isso aqui é um videocast, você está vendo em vídeo, olha só, é o meu segundo episódio nesse formato em vídeo, que é um teste que eu estou fazendo, então preciso que você me dê um feedback, se você está achando legal, ou se você só ouve mesmo em áudio, está tudo bem, não preciso me preocupar com isso. Mas eu particularmente estou gostando de fazer em vídeo, tá? Acho que tá bacana essa dinâmica diferente. Eu espero que vocês estejam gostando aí também dessa dinâmica. Me diz o que você acha, mas também me ajude a divulgar esse podcast por aí. Faz toda a diferença quando você pega o linkzinho desse podcast, seja no Spotify, seja no seu agregador favorito, e coloca nos seus stories, manda para os seus amigos, manda para as pessoas ouvirem, porque isso me ajuda a chegar em mais pessoas. Tá legal? Posso contar com você? Bom, deixa eu fazer um aviso aqui importante, né? Só para vocês contextualizar, eu estou gravando esse episódio no dia em que eu vi o Divertidamente 2 com a minha família no cinema. Não é o dia, obviamente, da publicação desse episódio. Eu decidi jogar uma semana para frente, ou seja, onde você está ouvindo aí nesse momento, significa que há mais de uma semana que eu já assisti e já gravei esse episódio daqui. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque ele me impactou tão enormemente que eu estava ansioso para compartilhar isso aqui com você, tá? Para compartilhar minhas reflexões, minhas primeiras impressões. E fique tranquilo, fique tranquila, meu pausadinho, minha pausadinha do coração, que eu provavelmente vou falar mais sobre esse maravilhoso filme por aqui em episódios futuros. Mas por que eu estou dando esse aviso, né? Porque eu sei que as pessoas se sentem muito chateadas com spoilers, né? Então, assim, eu vou falar sobre bastante coisa na história desse filme que é considerado spoiler. Então, assim, se você é uma pessoa que não lida bem com spoiler, pula, guarda, salva esse episódio para você ouvir depois que você assistiu o filme, beleza? Então, alerta de spoiler está dado. Mas eu também preciso dizer para você uma coisa. Divertidamente é provavelmente o filme mais incrível, mais sensível e mais importante de toda a Pixar. Eu já senti um pouco disso com Divertidamente 1. Somando o que o 1 oferece e o que o 2 oferece agora, e torcendo para que o 3 venha também, né, em algum momento aí, eles compõem uma forma genial da gente dialogar sobre as nossas emoções, sobre como que as coisas acontecem, se transformam no nosso corpo, na nossa mente, sabe? Então, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu amo tanto esse filme, pra você ter uma ideia, ele mexe tanto comigo, que quando eu sentei para assistir com a minha família ali, na primeira cena, a primeiríssima cena do filme, quando começa, só toca assim aquele pianinho do tema, né, o tema principal do filme, o pianinho lá, pi, 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 eu já estava com ele marejado. Assim, primeiros segundos eu já estava emocionado, porque esse filme é muito importante, essa franquia, né? Ela é muito maravilhosa, tem muito do meu carinho, e eu acho que você vai entender o porquê que isso é tão importante de existir para o grande público, porque as pessoas precisam ter noção. E é claro, é uma animação infantil? É uma animação infantil, não tem dúvida nenhuma, mas é daquela animação inteligente o suficiente que vai fazer com que o adulto vai ter uma percepção, a criança vai ter outra, né? O adolescente vai ter outra. E veja, eu assisti com meu filho que é pré-adolescente. Meu filho mais velho, Dante, ele tem 11 anos. Ele com certeza se identificou com algumas coisas que aconteceram naquele filme. Os meus mais novos não. Viram uma aventura.
engraçada, divertida, com momentos de tensão, mas o Dante conseguiu ter uma outra percepção. E eu, é claro, a minha esposa também, a gente teve uma percepção completamente diferente. Esse é aquele tipo de filme, inclusive, não só o Divertidamente 2, mas o Divertidamente 1, que se você assiste várias vezes, você sempre vai ter uma percepção diferente, você sempre vai capturar uma coisa especial diferente. Então vou tentar trazer para cá algumas dessas coisas que me tocaram muito no filme e tentar elaborar um pouco sobre isso. E a partir daí a gente vai falar sobre ansiedade, que eu acho que é o carro-chefe de Divertidamente 2. Eu acho que é o ponto perfeito para a gente falar sobre esse sentimento que é tão estigmatizado e que as pessoas simplesmente não conseguem lidar com ele. Então, primeiro ponto, entenda que a ansiedade é um sentimento natural como qualquer outro. Ele não é um sentimento ruim, porque não existem sentimentos ruins. A gente não pode, da mesma forma como a gente fala da tristeza, que a tristeza não é um sentimento ruim, e que foi o ponto central, né, como eu já disse anteriormente, lá no meu primeiro episódio, no Pausa para Sentir, que eu achava que era o ponto central do primeiro Divertidamente, agora a gente vai abordar de uma forma muito focada na ansiedade, que é também um outro sentimento que as pessoas simplesmente querem expurgar de suas vidas e não entendem que a ansiedade em si ela tem o seu valor. E eu vou falar um pouco sobre isso ao longo dessa conversa aqui, tá legal? Feito esse grande adendo, eu queria explicar para você também um pouco do contexto do filme, né? Vamos lá, se você nunca viu Divertidamente 1, vai assistir agora. Tá? Recomendo que você assista o primeiro antes de assistir o segundo. Você não precisa, mas eu recomendo, porque é uma obra belíssima e você vai aproveitar muito mais do segundo se você assistir o primeiro. Mas sobre o que é isso? Esse filme ele conta a história por dentro da central de controle de emoções da Riley, que é uma menina que no primeiro Divertidamente tinha 11 anos e agora ela tem 13. Agora ela faz 13 anos e ela entra na puberdade oficialmente. E essa que é a maravilha do filme, porque ao longo que as crianças crescem e se tornam adolescentes, as emoções se tornam muito complexas, mas, sabe, existem sutilezas nesse filme que eu achei sensacionais, assim. Então, então a gente acompanha a vida da Riley, os dilemas da vida da Riley e como isso, vamos dizer assim, acontece por dentro da mente dela. E essa forma lúdica, sabe, e muito assim acurada, vamos dizer assim, do que é a representação da mente, do inconsciente, isso tudo aparece nesse filme principalmente, e eu acho que é maravilhoso, porque dá pra gente mostrar para as pessoas, ou para as pessoas terem uma noção do que são muitos termos psicanalíticos ou da psicologia que são difíceis de a gente pegar. Então acho que é por isso que eu talvez seja tão apaixonado por esse filme. Mas vamos lá, Riley então faz 13 anos, entra na puberdade, chegam novas emoções. Rolou muito meme, assim, né, no Twitter, assim, falando, não só no Twitter, nas redes sociais, né, nova ansiedade, o que é? É o medo de pagar boleto. Então, assim, rolou muito disso, você acompanhando as redes sociais, você viu com certeza algum desses memes. Mas o que rola a gente tinha essas 5 emoções principais, né, 5 emoções básicas do Divertidamente 1, que era a alegria, a raiva, o nojo, a tristeza e, que mais que falta? O medo. São as 5 emoções básicas do primeiro filme. E aí agora aparecem novas emoções, como, por exemplo, a ansiedade, que é o carro-chefe desse filme, o tédio, a vergonha e a inveja. Tá? Então foram essas 4 aqui. Volta e meia aparece a nostalgia ali, mas mando embora a nostalgia logo rapidinho, assim, porque, não é hora de você aparecer. Tá, é mais uma piada do que necessariamente vamos dizer, um sentimento que está tendo algum papel relevante no filme, tá? E aí o que acontece? Aos poucos, né, como a alegria ela sempre era a emoção que liderava tudo ali, ela de repente começa a perder espaço durante a puberdade para a ansiedade. E a ansiedade começa a controlar muito mais as emoções e as ações da Riley por conta das situações que estão acontecendo. Afastamentos de amizades, mudança de escola, um novo núcleo de amizades acontece, então ela fica tentando querer entrar no time de hóquei e tal. Então, assim, rola muito conflito ali para aquela cabeça jovem, né, durante a puberdade, e as coisas começam a dar muito errado porque a ansiedade começa a tomar conta de tudo. Esse é o grande lance desse filme. Mas tem algumas coisas que eu queria trazer antes, que eu acho que são fabulosas, sabe? E logo no início do filme, eles estão apresentando as mudanças, o que aconteceu ali na mente, nas ilhas, né? Que é o que falava assim, tinha a ilha da diversão, a ilha da bobeira, a ilha da família. E nesse filme específico, no 2,
quando eles mostram a Ilha da Família, eles mostram assim a Ilha da Família como sendo uma ilha pequenininha, tá super pequena. E a ilha, aí aparece a outra ilha que é a Ilha das Amizades e é tipo assim uma ilha grandona, sabe? Ou seja, representa com muita fidelidade o grande dilema da puberdade, né? Desse crescimento onde você tem ali, assim, existe teoria falando sobre isso, né? De como que a criança quando ela cresce se torna e passa para a puberdade. Existem dois tipos de orientações, né, para a criança. Existe a orientação parental, que a gente chama de uma verticalização de orientação, que são os pais, ou seja, é aquela orientação que os pais vão dar pelo vínculo, aquela relação com os pais. E existe a orientação horizontal, que é a orientação por pares. O que isso quer dizer? A orientação por par é quando a amizade, os seus amigos, eles passam a ter mais importância sobre como eles veem você do que como seus pais veem você. E existe obviamente, durante esse período aí de tanta confusão na adolescência, esse cabo de guerra de importâncias entre a amizade com outras pessoas da mesma idade e a relação com seus pais. E assim, eles falam sobre isso em, sei lá, 5 segundos, mostrando como que a ilha, nesse momento, a ilha da família está tão pequenininha e a ilha das amizades está tão grande. Eu achei isso brilhante, porque mostra de uma forma muito sutil o que é esse duelo, essa dificuldade dos pais se aproximarem novamente desse jovem, quando que ele está querendo, na verdade, se afastar dos pais e se aproximar cada vez mais dos amigos, né? E como que isso traz uma série de outros problemas e outros conflitos que a gente precisa lembrar sempre que esses pais eles não podem desistir desse vínculo, eles precisam continuar insistindo, continuar tentando fortalecer da melhor forma possível durante esse período também. E aí tem uma outra coisa muito interessante, na verdade tem muita coisa interessante nesse filme. Eu estou tentando me organizar aqui porque eu estou muito eufórico com esse filme, mas tem uma outra coisa muito interessante que é a apresentação do sentido de si. Essa é uma coisa nova que acontece, a partir de algumas memórias que são levadas lá para o fundo da pessoa, dali na mente da pessoa, ali da Riley, tem ali um laguinho, e esse laguinho vai lançando fios, e esses fios vão mostrando o senso de si. É como se as memórias compusessem a percepção de quem a Riley é, né? O que ela pensa dela mesma. Então, eu sou legal, sabe? Eu sou corajosa. Então, assim, memórias dão origem a essas percepções sobre si. Isso é um conceito super complexo, né? Que é o self. Então, assim, é a sua percepção sobre si mesmo. Como é que você constrói isso? E isso realmente começa a se consolidar a partir do momento que essa criança cresce, começa a construir uma ideia sobre si. Isso é muito complexo e está lá no filme, sabe? E a gente começa a ver o quanto que existe uma manipulação, vamos dizer assim, das emoções básicas sobre essas memórias e tentando pegar só as memórias muito bacanas e colocando ali. Ou seja, a alegria, inclusive, ela faz muito disso, né? Ela pegava todas as emoções muito bacanas, botava lá e criava esse senso de si, bastante egóico, inclusive, né? Ou seja, ela se achava muito, muito. E assim, tava forte aquilo dali. E aí as lembranças que eram negativas, quando, sei lá, a Riley fazia alguma coisa errada com uma amiga, ou quando a Riley ouvia alguma coisa, o pai ou a mãe brigava com ela e tal, a alegria pegava essa emoção, colocava num tubo e jogava para longe. E isso representa a emoção reprimida. Isso é como se você estivesse jogando aquela emoção reprimida no seu inconsciente e depois você fica aquele amontoado de emoções reprimidas no seu inconsciente porque você não fez sentido sobre aquilo, você não processou aquilo. Então isso também está nesse filme. E tem uma outra coisa muito interessante que quando o quiprocó começa a acontecer, as novas emoções chegam e a ansiedade expulsa as emoções básicas do centro de controle, manda eles para longe, prende essas emoções. É muito interessante que essas emoções não vão para esse inconsciente. Essas emoções básicas elas vão ser presas num lugar que eu diria que também é o inconsciente, mas que é dentro de um cofre. E dentro desse cofre existem emoções recalcadas, muito reprimidas e assim escondidas e existe tipo uma patrulhinha, os operários do filme, né, que são os operários que manejam,
que, assim, se você não viu o Divertidamente 1, você não vai entender, mas existem pequenos bichinhos meio azulados, assim, que são tipo uns operários que estão ali trabalhando nas construções da mente dela e tal. Vão fazer o upgrade para essa nova central de controle, né, da mente da Riley, quando ela atinge a puberdade e tal. Então tem esses bichinhos azuis. E tem uns bichinhos que tinham um papel meio de policiais ali. E eles pegavam as emoções básicas, botavam. Na verdade, a ansiedade fez isso. Né? Bota essas emoções básicas num pote, tampa o pote, e aí vem essa galera para levar as emoções básicas embora e tranca dentro de um cofre. Isso para mim representa muita coisa. Eu não sei se você não concorda, não, se você é também um colega de profissão, se você discorda, me diz aí, mas assim, para mim me deu muito essa impressão de que essas políciazinhas seriam como se fosse o superego, que eu já falei aqui também no podcast, né, de como que a gente tem essa patrulha constante sobre o que a gente tem, que não pode deixar os conteúdos saírem do inconsciente para dominar o que a gente está fazendo. Então, são meio que essas políciazinhas que pegam essas emoções básicas que estão gerando problema, né, para a ansiedade, vamos dizer assim, e levam essas emoções básicas para dentro de um cofre, e trancam dentro de um cofre, junto com outras coisas ali que a Riley sentiu, e tipo um crush antigo, e tinha tipo um negócio muito bizarro ali, que era tipo assim, os grandes segredos da Riley, e que nem foi revelado no filme, sabe? Assim, tá um negócio ali guardado e preso. E quando eles conseguem, inclusive, escapar desse cofre, e eles conseguem desvencilhar essa políciazinha do superego, ou seja, eles escapam desse inconsciente, mas essa memória, vamos dizer assim, que estava presa ali, que eram os segredos da Riley, decidiu se manter presa ali dentro. Olha que interessante isso, como a gente consegue mostrar de uma forma muito simples como que funciona esse manejo da mente humana. Tem coisas que vão ficar presas e a gente precisa de uma patrulhinha para controlar, para não deixar essas coisas escaparem dali de dentro. Mas, ao mesmo tempo, essas coisas estão sempre tentando escapar. E aí acontece, obviamente, vamos dizer assim, a grande aventura do filme, que é quando essas emoções básicas elas fogem dali e começam a tentar voltar para a central de controle, começam a tentar descobrir, que isso é um outro ponto importante, que quando a ansiedade ela se apresenta e começa a operar mais, ela se coloca num papel que eu acho que é importante para a gente perceber que a ansiedade ela tem um papel importante na nossa vida, que é como se fosse um mecanismo de defesa, né? Essa coisa de tentar prever o futuro, imaginar situações que, na verdade, às vezes, né, na maioria das vezes não são reais, mas isso tudo é uma forma de nos proteger, né? A ansiedade tem disso. Ela vai nos fazer ficarmos atentos aos perigos, às coisas iminentes que podem acontecer e que podem nos afetar. A ansiedade ela serve para isso. Então, se a gente consegue aprender a gerenciar a ansiedade, ela não é de todo mal, como qualquer outro sentimento, entende? E aí essa ansiedade começa a controlar tudo na mente dela, todas as ações, e começa a botar a mão pelos pés, um monte de coisa, estraga a relação com as amigas, um monte de coisa acontece, um monte de problema acontece. E enquanto essas emoções básicas estão tentando fugir, uma das coisas que acontece é a ansiedade pega esse senso de self, que é muito, sabe, muito egóico, vamos dizer assim, né? Eu sou boa, eu sou forte, eu sou corajosa, e joga pro inconsciente também de novo. Joga aquele negócio para junto daquelas memórias reprimidas, como a alegria fazia com as emoções ruins, com as lembranças ruins, joga isso para fora. E aí as emoções básicas precisam resgatar justamente esse senso de si, porque eles acham que resgatando isso é o que vai fazer a Riley voltar ao comando, né? A agir de uma forma mais, vamos dizer assim, normal, né? E enquanto isso acontece, um outro senso de self começa a aparecer a partir da ansiedade. E é um senso de self que ele é meio torto, porque ele começa a se questionar muito. É um senso de si que começa a refletir na Riley com muita insegurança. Eu não sou boa nisso, eu não vou conseguir. E isso começa a aparecer, começa a criar-se um problema muito grande que vai acabar culminando no ponto alto do filme, que é durante uma partida de hóquei decisiva, em que ela começa a ter, assim, vamos dizer assim, a ansiedade começa a operar loucamente tudo que ela está fazendo, ela começa a jogar de uma forma muito agressiva, e aí ela toma um time-out da juíza, né, bota ela para sentar no banco, e ela começa a perceber que está tudo ruindo. E aí que culmina um dos pontos mais potentes do filme, que é uma grande crise de ataque de pânico que a Riley começa a ter, com taquicardia, hiperventilação, e você vê dentro da mente a ansiedade começando
sabe assim, começa a tremer, correr pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e todo mundo começa aí as emoções básicas chegam na central de controle e ninguém consegue chegar perto da ansiedade, porque assim, ela tá correndo pra lá e pra cá, gera tipo um furacão, joga as pessoas pra longe, uma loucura, assim, é uma cena muito forte. E aí o que acontece? As emoções básicas, junto com as outras emoções novas, elas começam a tentar arrancar esse senso de self tão inseguro para alegria, então, colocar o senso de self dela, o senso de si, no lugar, né? Ali, pá, que era aquele original, né? Que era o mais egóico. Só que em determinado ponto a alegria percebe que aquilo também não é a solução. Porque esse senso de si não é real também, não é sustentável. E aí sim, que é uma das partes mais bonitas que acontece, ela arranca aquilo dali e começa a se criar um novo senso de si, que é muito mais complexo, fluido, que vai ter insegurança, que vai ter ela achando que ela é boa, ela achando que ela é corajosa, mas ela achando que ela não é o suficiente, tudo se alternando. E nessa hora, que é a parte mais emocionante do filme, é quando as emoções percebem que isso só vai dar certo quando a gente consegue acolher a ansiedade começa a chorar. E aí todo mundo percebe que tem que abraçar esse senso de si. Todas as emoções abraçam numa das metáforas mais lindas que eu já vi sobre como que nós precisamos ter esse senso de integração. Quando, sabe, todas as emoções abraçam esse senso de si, Riley começa a se acalmar, ela coloca a mão no chão assim para tentar se fixar ao chão de novo, começa a passar dessa crise de pânico e as coisas começam a se acalmar e ela começa a se reintegrar novamente, porque todas as emoções abraçaram o senso de si dela. Isso é, de longe, uma das coisas mais lindas e emocionantes que eu já vi em animações. Ver isso é muito impactante. A gente vê o quanto que a gente muda e se transforma ao longo da vida, nos nossos crescimentos, e como que sim, a adolescência é confusa, mas que sobretudo a adolescência é linda, é um processo lindo por se passar, desde que você tenha apoio, acolhimento e que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então assim, para mim, que eu sou um grande defensor da adolescência, de uma visão respeitosa sobre a adolescência, Divertidamente 2 deveria ser o filme principal sobre esse tema. É lindo de ver o como que essa percepção sobre si vai mudando ao longo do tempo e vai se tornando algo fluido, se libertando de algumas, lembranças que estão reprimidas ali, o como que elas também são importantes para compor esse senso de si tão fluido, tão complexo e tão confuso. Mas que tudo se resolve com um grande abraço. Tudo se resolve quando a gente se integra e se percebe enquanto um indivíduo e se sente validado como tal. Então, para mim, Divertidamente 2, é difícil falar sobre isso sem me emocionar. É um filme lindo e eu queria que todo mundo que pudesse assistisse esse filme. Assiste também o 1. Vão ser 2 filmes que eu vou assistir, até decorar as falas com certeza, mas assim, vale muito a pena. É de uma sensibilidade impressionante. E assim, agora que eu já falei, que eu já dei spoiler pra caramba, eu quero ouvir de você o que você acha. Se você já ouviu, comenta aqui, me conta o que você achou. Eu tô louco pra falar com as pessoas sobre esse filme, sobre essas percepções, porque a minha percepção pode inclusive ser diferente da sua, e tá tudo bem também, tá? Mas que fique essa mensagem principal. A gente só consegue estar integrado quando a gente consegue abraçar e entender que a percepção de nós mesmos é algo fluido. Não é algo fixo, é algo que vai variar ao longo da vida. E a gente também precisa entender que a ansiedade não necessariamente é ruim. A gente só precisa aprender a gerenciar, porque ela tem a sua importância também. Com isso eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa minha, vamos dizer assim, desse meu review. Fala sobre ansiedade. Eu não sei direito o tipo de episódio que eu acabei de gravar aqui, mas eu precisava colocar isso pra fora. E eu espero que você tenha gostado, porque tudo que eu faço nesse podcast é com muito carinho. E se você gosta desse podcast, me ajuda a divulgar ele por aí. Me segue também no Instagram, no @Thiago Queiroz ou no @Pausa pra Sentir Podcast. E lembre-se, para mandar a sua mensagem, para que eu leia aqui, comente, analise, a gente possa conversar sobre tudo isso, o e-mail é pausaprasentirpodcast@gmail.com, tá legal? E com isso então eu vou ficando por aqui. Um beijo e fique bem.